Olá, boa noite. Estamos iniciando. Alguém me ouve? Estamos iniciando o nosso Evangelho. Estamos iniciando nosso Evangelho. Eu escolhi aqui para os que estão entrando agora. Escolhi aqui uma música, piano, né? Para piano já vai ajudando a gente a serenar os nossos corações, nos harmonizarmos com a espiritualidade, nos acalmarmos nesse momento aí de provação que passa a humanidade. A gente serenando nossos corações, relaxando, para que nós aproveitemos bem essa noite. Eu não vou dar boa noite a todos, vai ser no geral, que é para eu não ser injusto e deixar de comentar alguém. Estão surgindo agora pessoas aqui que eu todas conheço. Vamos dar um minutinho. Aproveitem essa música do piano. Vocês estão me ouvindo bem? Certo, ótimo. Vamos já começar. Bom, meus amigos, para iniciar o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa pequena prece inicial. E nesse momento eu queria, quem quiser, fique à vontade de fechar os olhos, se assim quiser, e pedir ao Mestre dos Mestres, Jesus, que nos ampare, que afaste todo orgulho, toda vaidade, e que nós aqui aproveitemos esse momento para consolar os nossos corações, fazer uma compreensão do atual momento que nós estamos passando. Meus queridos, eu escolhi aqui um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quem quiser acompanhar, já vá até lá, é o item 7, e esse capítulo que fala sobre as aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, que é um item do Sermão da Montanha que Jesus proferiu há mais de 2000 anos. E segundo Gandhi, se todos os livros fossem esquecidos, queimados, e ficasse só o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. Então, esse capítulo que fala sobre as aflições é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele perde apenas para o capítulo 28, que traz uma coletânea de preces, né? 84 itens. Esse nosso capítulo traz 31 reflexões. Excelente. Mas por que será? Por que será falar da questão de aflições? Antes de entrar exatamente na questão do item, da gente conversar sobre o item, eu queria fazer um breve comentário, porque eu tenho a certeza de que essa transmissão ela não vai atingir somente aos espíritas, vai atingir pessoas que talvez não conheçam, tenham conhecimento acerca da doutrina espírita. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata lá sobre o tema mundos inferiores e mundos superiores, onde traz um resumo ali dos espíritos superiores, né, que se fizeram representar pelo espírito de Santo Agostinho. Ele traz lá um entendimento, que aí a gente começa a entender melhor uma passagem que tem em João capítulo 14, nos versículos 1, 2 e 3, em que Jesus nos traz uma informação muito importante. Ou seja, ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. E ainda reforça isso. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Meus irmãos, a casa do Pai existe em diversos mundos.
que aí a doutrina, os espíritos classificaram como mundos primitivos, mundos de regeneração, mundos felizes. Esses mundos são habitados por espíritos de acordo com a sua evolução espiritual. Quando os espíritos são criados por Deus, eles habitam primeiro mundos primitivos, vão viver os seus primeiros momentos da sua encarnação. E aí de encarnação em encarnação eles vão passando por experiência e vivendo nesses mundos. Santo Agostinho, no item 3 dessa parte do Evangelho, numa mensagem que esse Espírito de luz nos trouxe, em 1862, ele traz um retrato do que é o mundo de provas e expiações. Iniciando dessa forma o item. O que vos direi dos mundos de expiações, se vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra onde habitais. Ou seja, a terra é ainda um mundo de provas, de expiações e provas. Ou seja, nós estamos ainda quase que na fase inicial dos mundos, dos diversos mundos, dos mundos superiores, né? Saímos agora há pouco, talvez bilhões de anos aí, de mundo primitivo, né? E agora nós estamos vivendo aqui no mundo de provas e expiações. Por que eu disse isso? Porque o nosso item de hoje, ele vai relatar alguns pontos que vou sempre trazer para vocês, ter que buscar essa explicação aqui inicial. O item 7, capítulo 5, item 7. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, ou seja, são as consequências naturais de faltas cometidas. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Meus irmãos, é ou não é o que a gente mais vê atualmente nesse mundo em que nós vivemos? Alguns pais se questionando porque, meu Deus, eu fui tão bom pai, tão bom filho com os meus pais, e agora o meu filho me trata dessa forma, deselegante, grosseira. O que foi que eu fiz? Não é o que mais a gente vê? Algumas situações humilhantes, algumas vezes você no seu trabalho sofre humilhações, que você quando está na condição de chefe não humilha ninguém, mas você recebe humilhação. Por quê? No parágrafo seguinte vem a explicação. Assim se explicam pela pluralidade das existências, ou seja, nós vivemos várias existências. Algumas pessoas chegam até a dizer que nós já vivemos aqui, quem está encarnado na Terra, viveu em torno de umas 800 reencarnações, né? É pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresentam a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. É assim que se explica. Essa anomalia não existia em aparência, senão porque considerada sob o ponto de vista presente. Se a gente só visse esse momento, seria uma normalidade. Mas aí,
se a gente, aí o Evangelho diz, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, o mundo a que nós pertencemos. E que a justiça de Deus jamais é interrompida. Além dessas expiações que aqui nós passamos, né, frutos de outras, se a resposta não está no momento agora, deve estar, ocorreu em alguma existência passada. E ainda tem um detalhe, se você não passa bem pela prova aqui, no mundo espiritual, no nosso retorno, já que a morte não existe, é apenas uma passagem, nós também vamos sofrer algumas consequências. E finaliza o Evangelho, esse item, dizendo: o homem não deve jamais, e aí eu acho que é um consolo para nós, o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior. Existem outros mundos, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Nós estamos aqui em função das nossas imperfeições. A cada vicissitude, a cada ocorrência, deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria. E que depende dele não mais retornar a este mundo, porque trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Ou seja, se nós não fizermos o dever de casa direito, podemos retornar para cá. Aí segue aquela frase de Jesus: não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil. Não tem essa passagem? É o que diz aqui. Então a gente deve se perguntar, se eu sofro, se eu vivo essas vicissitudes que nos acontecem, é porque eu ainda pertenço a esse mundo de provas e expiações. Existem mundos melhores. Aí a gente começa a se perguntar, né? A Terra é uma grande escola. E, meus irmãos, Deus não nos pune. A Terra sendo uma grande escola, o nosso grande professor, o Pai, nos mandou um modelo, o Filho dele, Jesus. Ele é nosso modelo. Nós devemos segui-lo. Como foi que Jesus que se comportou diante das aflições, da maior aflição, inclusive, com a sua morte na cruz? Como ele se comportou? Então, meus irmãos, nós vivemos momentos difíceis hoje, mas saibamos que esses momentos irão passar. Faz parte do nosso aprendizado. Nós não sabemos o que foi que nós fizemos nas outras existências coletivamente para estarmos aqui recebendo essa lição e nós passarmos por ela. E é isso que o Evangelho vem nos dizer, né? Tudo vai passar. É um momento difícil porque passamos, mas vai passar. Se nós aprendermos, tirarmos as lições devidas e veja o que é que está acontecendo. Apesar de toda a dificuldade, eu vi um comentário recente de um comentarista numa dessas TVs alternativas, que o vírus, o coronavírus aí está proporcionando inclusive a paz entre os israelitas e os palestinos. Eles fizeram uma trégua, né, para enquanto tiver esse momento, eles tratarem de salvar vidas. É isso, meus irmãos. Fiquem em paz com Deus e vamos em frente, vencer. Que assim seja.